Diga comigo assim: Gideão, Elias e Jesus. Você pode repetir? Gideão, Elias e Jesus. A igreja. Só mais uma vez para você não esquecer. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes. Nós vamos ler 3 textos, mas a princípio nós vamos ler só 2, ok? Juízes no capítulo 6, se você for bom aí de endereço, você já vai abrindo também lá em 1 Reis, mas primeiro Juízes. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos que nos assistem pela internet, pelas mídias. Deus abençoe aqueles que ainda vão nos assistir pelo canal do YouTube. Deus abençoe quem nos assiste pelo programa de TV, o pastor Carlos Maia. Que o Senhor te alcance através dessa mensagem. Juízes no capítulo 6, quem encontrou aí, dá um glória bonito. Amém. Vamos ler 2 versículos, que é o 11 e o 12. Juízes capítulo 6, verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao abzarita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque, no lagar de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que isso aconteceu comigo, com a minha família? Por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se você puder marcar a sua Bíblia, por favor, deixa marcado. Vamos lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Amém? Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Eu quero que você leia comigo, por favor, o verso 9 e o verso 10 apenas, que diz assim. Podemos ler? Ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei só eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Levanta a sua cabeça e olha para mim, por favor. Qual foram os 3 nomes que nós falamos? Que povo bom de memória. 3 homens. 3 homens distintos. 3 homens diferentes. 3 homens com cultura social diferente. Cronologicamente falando, 3 homens que nasceram em tempos diferentes, em épocas diferentes. Geograficamente, também eram homens que estavam em um contexto geográfico, em espaço geográfico diferente, em locais diferentes. 3 homens de culturas distintas. Mas existe nesses 3 homens 2 semelhanças. A primeira é que nós estamos falando de 3 homens que a algum momento da sua jornada, 3 homens que o Senhor Deus escolheu para uma obra específica. Amém? Amém, igreja? 3 homens escolhidos de Deus. 3 homens chamados por Deus para uma obra específica. Essa é a primeira semelhança que eu encontro desses 3 homens. A segunda, que é apesar de
serem chamados por Deus para uma obra específica, em seu tempo, em seu espaço geográfico, em algum momento da sua jornada, ou da sua existência em Deus, ou da sua caminhada em Deus, esses 3 homens que eram escolhidos de Deus, esses 3 homens também decidiram esconder-se de Deus. Escolhidos, porém escondidos. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja essa noite. Se eu pegasse esse microfone, entregasse ele na mão de muitos de vocês, e te fizesse o seguinte pedido: por favor, conte para a igreja, conte para a congregação nessa noite, como foi a sua experiência do dia que o Senhor te escolheu. Nós ouviríamos, pastores, histórias lindas e belas aqui essa noite. Por exemplo, eu aos 13 anos de idade, em volta de uma fogueira, nós fomos para um acampamento. Na época que acampamento não era em grandes ou big chácaras com piscina. Nós ficamos embaixo de uma árvore, acendeu uma fogueira, e o pastor Raimundo, que era analfabeto, ele começou a orar naquela noite em volta da fogueira, dizendo que naquela noite algumas pessoas seriam batizadas no Espírito Santo. E enquanto ele orava, o Espírito Santo me alcançou com 13 anos de idade, em volta daquela fogueira. Eu comecei a falar uma língua que eu nunca tinha visto na minha vida. E junto com aquela língua, o Senhor me mostrou uma visão. E aquela visão, pastor Carlos, era uma, aleluia, era uma cachoeira, que descia água. E o Senhor dizia para mim naquela visão: Daniel, assim será a sua vida como uma fonte. Aleluia. Eu nunca me esqueço disso. Pastor Raimundo está com o Senhor. Isso aconteceu na cidade de Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia. Alguém conhece essa cidade? Tem algum baiano aqui? Eu ouviria história como essa. Eu ouviria talvez coisas que para muito é absurdo. Nós ficaríamos estúpido com o fato daquilo que você contaria essa noite, do dia que o Senhor te chamou para uma obra, no dia que o Senhor te escolheu, no dia que o Senhor te falou: levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, porque hoje eu estou te escolhendo para uma grande obra. Eu estou pregando essa noite para a gente escolhido de Deus. Só que nossa jornada em Deus, algumas coisas acontecem, e muitos de nós, como esses 3 homens, decidimos nos esconder por algum motivo. Gideão, Elias e Jesus, escolhidos, porém escondidos. Gideão, nós lemos o texto, igreja, que exatamente no local onde nós lemos, a Bíblia diz que Gideão, ele estava dentro do lagar malhando trigo. Vamos entender o que está acontecendo aqui no texto. A Bíblia diz, a história conta, que Israel durante um tempo tornou-se escrava econômica dos midianitas. Israel plantava, colhia, e no dia da grande colheita, os midianitas desciam até Israel e levavam o produto da colheita, levavam o salário do povo de Deus, de Israel. É mais ou menos o seguinte: você trabalha o mês inteiro, e no dia que você recebe o seu salário, você tem que entregar ele todo na mão do credor. Israel se tornou escrava dos midianitas. Israel plantava, colhia, o exército de Midian descia até as casas e levava todo o produto. E aquela família que não tivesse nada para oferecer para Midian, para os midianitas, eles morriam. E isso acontecia de ano em ano. E é esse contexto que Gideão está, quando o anjo do Senhor se revela a ele. Só que tem algo muito curioso nesse texto. A Bíblia diz que Gideão está dentro do lagar malhando trigo. Provérbios no capítulo 3, versículo 8, 9 em diante diz o seguinte: honra o Senhor com teus bens
e com as primícias da sua renda. E há de ser que os seus celeiros serão fartos, e os seus lagares transbordarão. Vamos entender aqui então? A Bíblia está dizendo que os celeiros serão fartos. De quê? De trigo. Diga comigo, celeiros, trigo. Colhe o trigo e coloca onde? Nos celeiros. E os lagares? Vinho. Diga comigo, celeiros, trigo, lagar, vinho. Mas o que está acontecendo no texto? A Bíblia está dizendo que Gideão está malhando trigo no lagar. Ele não está dentro do celeiro, ele está dentro do lagar. Olha a ideia desse cara. Olha o que ele pensa. Eu vou colher o trigo, o exército de Midian vai descer até a minha casa. Não é tempo de uva, então eles vão para os celeiros me procurar. Só que dessa vez eu vou enganá-los, eu vou me esconder deles, porque quando eles descerem até a minha casa, eu vou estar escondido com o trigo dentro do lagar. E lá ninguém me acha, lá ninguém me encontra, lá ninguém me vê. E ele está lá empacotando trigo, ensacando trigo, e pensando, até quando eu vou viver esse sofrimento? Até quando eu vou ter que me esconder dos meus inimigos? Até quando a minha família vai ter que sofrer perseguição? Até quando? Até quando? Quando de repente o Senhor aparece. Sabe o que eu aprendo aqui? Para os escondidos de Deus que estão aqui nessa noite, você pode se esconder de mim, você pode se esconder dos pastores, você pode pensar que se esconde de Deus, mas Deus te acha nos seus lagares existenciais. O Senhor te acha essa noite. E por que Gideão está dentro do lagar, escondido? E quando o anjo aparece para ele e diz: Gideão, o Senhor te chama hoje para uma grande obra. Irmãos, como é lindo quando o Senhor fala conosco, sim ou não? Numa vigília como essa, o pastor já liberou uma palavra, os louvores nos abençoam, e eu fico olhando a igreja aqui, recebendo, como nós ficamos alegres quando o Senhor se revela a nós, sim ou não, igreja? Quando o Senhor se revela a Gideão, a Bíblia diz que ele olha para o anjo e diz: vá. É sério que você está falando isso? É sério que você veio aqui dizer que o Senhor me escolhe para uma grande obra? E a Bíblia diz que Gideão começa a interrogar o anjo. Espera aí, onde que esse Deus estava nesse tempo todo, enquanto eu e a minha família sofria? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor abandonou a minha casa? Por que o Senhor abandonou a minha família? E ele continua o discurso dele dizendo o seguinte, olha para mim, igreja. Ele continua o discurso dizendo o seguinte: não é sobre esse Deus que os meus pais me contaram. A história que eu ouvi sobre esse Deus é de que um dia os meus avós estavam presos no Egito. O Senhor Deus abriu os portões do Egito para que os meus pais fossem embora. E eles começaram a correr, quando de repente o exército egípcio vinha atrás. E agora eles estão diante de um mar, encurralados, à frente um mar fechado, e atrás um exército para matar os meus pais. E de uma forma extraordinária, espetacular e milagrosa, eu ouvi dizer uma história de que o mar se abriu, os meus pais passaram a pés enxutos, e quando eles atravessaram, o exército egípcio vinha atrás, o mar fechou, e todos os perseguidores do povo de Deus, dos meus avós, morreram. É sobre esse Deus que eu ouvi falar, anjo. Eu ouvi dizer que esse mesmo Deus cuidou dos meus avós no deserto, abriu os céus e mandou pão, fez brotar água da rocha, os sapatos não envelheciam, a roupa não acabava. É sobre esse Deus que eu ouvi falar. E cadê esse Deus? Aonde Ele está? Ele abandonou a minha casa, Ele abandonou a minha família. Irmãos, a primeira coisa que eu encontro aqui, e que pode estar acontecendo com muita gente aqui essa noite, Gideão, ele estava vivendo um nível de decepção. Existem 3 níveis de decepção. Primeiro, é quando
você está decepcionado consigo mesmo. Já se sentiu assim? Meu Deus, eu falei algo que eu não podia ter falado. Eu fiz algo que eu não podia ter feito. Agora é tarde demais. Por que eu fui dizer isso? Por que eu fui falar isso? Por que eu agi assim? Primeiro nível de decepção. Alguém já se sentiu assim? Ou só eu? Segundo, o segundo não costuma acontecer no meio da igreja. É quando você está decepcionado com o outro, com o irmão, com o pastor. Eu estou chateado. É quando nós geramos expectativa em alguém, e esse alguém não supra as nossas expectativas. Segundo nível de decepção. O terceiro é pior. E é exatamente o nível de decepção que Gideão está. Ele está decepcionado com Deus. Ele está escondido dentro de um lagar, malhando trigo, porque ele está decepcionado com Deus, que aparentemente o abandonou. E quando Deus fala com ele, ele não fica alegre, ele não fica entusiasmado com o fato de que o Senhor está o chamando para uma grande obra. Ele começa a apresentar para Deus justificativas e perguntas e porquês. Ele começa a mostrar as interrogações que estavam na alma dele. Ei, o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para uma grande obra, mas existe muita gente aqui trancafiados em lagares, cheio de interrogações, cheio de perguntas e perguntando, por quê? Por quê? E o Senhor está dizendo, eu quero te usar, eu quero usar a tua vida, eu quero usar tuas mãos, eu quero usar a tua voz, eu quero usar a tua vida, e você está dizendo, por quê? Por quê? Por quê? Ah, irmãos, eu não vim aqui para te dar respostas, eu vim aqui para te dizer uma única coisa essa noite, que quanto mais você precisar de uma resposta, mais o Senhor fará de você uma resposta para uma geração. Aleluia. Quanto mais você precisar de uma resposta, mais você será a resposta de Deus para alguém. O anjo disse, eu não vim aqui te trazer respostas, eu não vim aqui dizer o porquê que você está vivendo isso, eu vim aqui para te dizer que hoje o Senhor te tira desse lagar, e Ele te usa para uma grande obra. Aleluia. Você veio nessa vigília hoje perguntando o porquê que a minha vida está assim, o porquê que de forma súbita tantas coisas aconteceram na minha vida, o porquê, porquê? Porque o Senhor te trouxe aqui para te dizer que hoje Ele te tira dos esconderijos, porque você não é um escondido, você é um escolhido. Aleluia. Segundo, Elias. O primeiro homem escolhido se esconde porque ele está decepcionado. O segundo homem, ele também se esconde em uma caverna. Elias. E olha como é lindo, porque a Bíblia diz que Elias, ele era um cara muito audacioso, muito corajoso, impetuoso, valente, ao ponto de bater no peito e dizer, só existe um Deus em Israel. O Senhor chama Elias e fala o seguinte, Elias, sobre a tua palavra não vai chover em Israel. 3 anos e meio não chove. Depois de 3 anos e meio, mesmo Deus chama Elias e fala o seguinte, agora você vai mostrar para esse povo quem é o Deus de Israel. Suba ao monte, você e os profetas de Baal. E há de ser que o Deus que mandar chuva, mas não é qualquer chuva, é chuva de fogo. Esse será o Deus. A Bíblia diz que Elias sobe, chama os profetas de Baal, você conhece a história? E os profetas de Baal começam a orar, rezar, fazer mandinga, urucubaca. E a Bíblia diz que nada acontece. E por volta de meio-dia, Elias fala o seguinte, pode deixar que agora eu vou falar com o verdadeiro Deus. Ele conserta o altar, nós conversávamos sobre isso agora há pouco. Ele conserta o altar, manda cavar um buraco em volta do altar e manda jogar água. Joga água, combustível para que Deus mandasse fogo era água. E ele faz uma oração, e a Bíblia diz que o Senhor manda fogo dos céus. O fogo consome o holocausto, consome o altar, queima a lenha, lambe a água. Mas acontece algo que Elias não esperava.
A Bíblia diz que aquele fogo matou todos os profetas de Baal e mais. 400 profetas de Baal e 450 homens que serviam à mesa de Jezabel. Quantos homens então morreu aquela noite? 850 homens morrem. Elias vai embora como todo bom crente quando Deus usa ele. O Senhor me usou, o Senhor me honrou, o Senhor honrou a minha palavra, o Senhor foi comigo. E ele vai para casa alegre, ele chega em casa, ele deita no sofá, e quando ele está lá, a Bíblia diz que bate na porta da casa de Elias. Quando Elias abre a porta, era o carteiro entrega uma carta para Elias, e quando Elias abre a carta e lê, está escrito assim: Elias, Elias, tão certo como você matou os meus profetas, se amanhã essa mesma hora tu não estarás morto. Assinado Jezabel. A Bíblia diz, irmãos, que Elias fica tão perturbado, tão angustiado, que ele sai correndo desesperado pelo deserto. E ele anda pelo deserto sem rumo, sem direção, ao ponto de quase morrer no deserto. O pastor disse isso aqui. Deus então levanta Elias, dá pão para ele, dá água para ele, fala assim: Elias, continua, você não pode morrer aqui. A Bíblia diz que Elias vai e encontra uma caverna e se esconde dentro dessa caverna. O mesmo homem que bate no peito e diz: só o Senhor é o Deus de Israel. O mesmo homem que desafia os profetas de Baal. O mesmo homem que enfrenta a impetulância de Jezabel, agora está trancado dentro de uma caverna. O mesmo homem que o Senhor usou para grandes obras, está trancafiado em uma caverna. E o Senhor então visita Elias nessa caverna e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias diz: sabe o que é, Senhor? Eu estou com medo. Se eu sair daqui, Jezabel vai me matar. O primeiro homem se esconde de Deus porque estava decepcionado. O segundo homem se esconde de Deus porque está com medo. Escolhido de Deus, porém escondido por causa dos medos. Igreja. O medo, ele é um sentimento de inquietação, que muitas vezes ele pode ser bom. O medo, ele nos faz sensível ao perigo. É por causa do medo que nós não subimos em um grande penhasco e ficamos na ponta lá fazendo assim: vou ou não vou? O medo nos dá senso de perigo, o medo nos protege, mas na sua grande maioria o medo não é bom. Você sabia que o medo, ele tem a capacidade de nos prender a passados, furtar o nosso presente e comprometer o nosso futuro? Você sabia que o medo é capaz de transformar circunstâncias pequenas em grandes monstros existenciais? O medo, ele paralisa a nossa memória e não nos deixa lembrar de que Deus sempre foi Deus na nossa vida e Ele nunca nos abandonará. O medo, ele não nos deixa lembrar de milagres, de portas que o Senhor já abriu, de mares que o Senhor já escancarou, de covas que o Senhor já nos tirou, de fornalhas que o Senhor já nos livrou. O medo não nos deixa lembrar que nós já destruímos gigantes imensos. O medo nos faz esquecer que o Senhor já nos fez vencer diante de 850 profetas. O medo nos trancafia em cavernas existenciais. O medo rouba de você a possibilidade de ver ou de viver coisas espetaculares de Deus. O medroso jamais vai compreender a arte do recomeço ou a arte de recomeçar. Por quê? Porque deu errado, Daniel, lá atrás. Porque eu falhei lá atrás. Porque eu me decepcionei lá atrás. Porque eu fali lá atrás, porque eu empreendi e não deu certo, e agora eu estou com medo de recomeçar.
eu estou com medo de investir de novo, eu estou com medo do perigo, eu estou com medo do novo de Deus, e o medo está parando a sua vida, o medo está trancando você em algumas cavernas. Dizia o poeta, que a arte do recomeço, imagina aquele violão. Quantos anos será que tem esse violão aqui na igreja? Quem sabe me dizer? Tem quanto tempo que ele está ali, que ele é tocado? Alguém sabe me dizer? Uns 5 anos que ele está aqui na igreja. Hoje esse violão cantou canções lindas que está sendo tocado aí na atualidade. Mas esse violão já tocou muitas músicas antigas do Diante do Trono, da Cassiane. Você sabe o que é recomeçar? Tem uma poesia que diz o seguinte, que recomeçar é você pegar o mesmo violão e tocar nele uma nova canção. O violão é o mesmo. E você sabia que o violão, se ele for bom, quanto mais tempo, mais caro ele vai ficar? Violão, instrumento, quando ele é bom, os músicos sabem disso, ele não perde valor, ao contrário. E o poeta diz que recomeçar é pegar o mesmo violão e compor uma nova canção. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, igreja, a vida é a mesma. Você sempre será o mesmo, mas se prepare, porque novas melodias vão soar através de você. Isso é recomeço. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Glória a Deus. Mandela dizia que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ela. O homem corajoso não é aquele que sente medo, mas é aquele que conquista por cima dos medos. Ei, eu vim aqui para te dizer, você precisa sair dessas cavernas. Há muito de Deus para acontecer na sua vida ainda. Há muito de Deus. Você não é um escondido, você é um escolhido. Seja livre hoje em nome de Jesus. E eu já estou partindo para o último, porque já dizia o Provérbios, que bem-aventurado é o pastor que é convidado para pregar a primeira vez em uma igreja, e não demora, porque há de ser que ele voltará novamente. Último, diga comigo, Gideão se escondeu porque estava decepcionado. Diga comigo, Elias, escondido porque estava com medo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Jesus, talvez você não acredita, mas Jesus se escondeu. Jesus se escondeu. Mateus 14, 13. Podemos ler? Diz assim, Mateus capítulo 14, verso 13 diz assim: ouvindo isto, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. Deixa a sua Bíblia aberta. Olha o que a Bíblia diz. Tendo Jesus ouvido isto, entrou em um barco e partiu para um lugar deserto à parte. A Bíblia está dizendo que Cristo, seu Jesus Todo-Poderoso, que curou enfermos, expulsou demônios, deu vista ao cego, fez o mudo falar, o coxo levantar e o morto ressuscitar. Um dia esse Cristo, ele ouviu uma notícia. Essa notícia, ela mexeu tanto com esse homem, que ele olhou para os discípulos e disse: fique aqui, para aqui, não venha atrás de mim. Para onde você vai, Jesus? Eu quero ir para um lugar ficar só. Ele pega o barco e vai para o deserto. A pergunta: qual é a notícia que Jesus ouve que faz ele querer se esconder no deserto? A notícia é de que João Batista tinha morrido. Jesus recebe a notícia de que João morreu. Quem era João no contexto de Cristo?
Primeiro, João era primo de Jesus, parente de Jesus, ente querido de Jesus. Segundo, João era o grande mentor de Cristo. É o cara que um dia Jesus disse: eu preciso ir até João, eu preciso ir até a igreja de João. Esse cara está fazendo um trabalho extraordinário, ele está batizando gente, ele está pregando de forma audaciosa, eu preciso ver o que esse homem está fazendo. E ele chega lá, enquanto João está batizando, Jesus está observando, admirando o ministério de João, até que ele aproxima de João e diz: João, me batiza, você pode me batizar? João olha para ele e fala assim: como assim, Jesus? Eu não sou digno de desatar tuas sandálias. Não, João, eu admiro demais o seu ministério. João, como é bom estar aqui, cara, eu estou aprendendo muito com você hoje. Você já está falando de um evangelho há muito tempo, que eu vim pregar agora. E Jesus é batizado por João. Jesus vai embora, ele vai para o deserto, é provado pelo diabo, e o ministério de Jesus então continua. E agora um dia Jesus está pregando a todo vapor, o ministério crescendo, milagres acontecendo, e um dia ele para e chega a notícia: Jesus, eu tenho uma notícia para te dar. Qual que é a notícia? O que foi? Eu não sei se você vai gostar, mas João morreu. Essa notícia mexe tanto com Jesus que ele vai para o deserto e ele diz: e agora? O meu mentor morreu, meu pastor, o cara que eu admiro, o cara que me batizou morreu. E ele vai sentir a morte do seu primo, e ele vai sentir a morte do seu mentor no deserto. O primeiro homem se esconde porque estava decepcionado. O segundo homem se escondeu porque tinha medo. O terceiro homem se escondeu, sabe por quê? Porque ele perdeu. Igreja, não há como viver sem perder. Perder faz parte da vida. Parece que eu e você não fomos projetados para perder. Nós não gostamos de perder nem para o ímpar. Já viu? Pá, ímpar, eu ganhei. Não foi eu. Por que a gente briga tanto por causa do Corinthians, do Flamengo? Porque a gente não gosta de perder. Nós não fomos projetados para perder. Nós não nos familiarizamos com o fato de perder, mas perder faz parte da vida. Não há como viver sem perder. O fato é que existem perdas significantes e perdas insignificantes. O que é uma perda insignificante? É quando você perde 100 reais, aí você fala assim: que pastor rico, porque ele está falando que perder 100 reais é insignificante. É, porque você perdeu, mas aí você vai trabalhar, você vai correr atrás, daqui a pouco o Senhor te dá 100, te dá 200, te dá 300, te dá 400, te dá 1000. Uma perda insignificante é quando o ladrão rouba o seu carro. Misericórdia, isso aqui não vai acontecer, mas é insignificante, já aconteceu comigo. Eu tinha uma motinha, irmãos. Quem já teve Bis aqui? Ou tem? Eu tinha uma Bis azulzinha, comprei, primeira moto, trabalhava na igreja, pagava metade do meu salário. Com 6 meses que eu tinha essa Bis, para ir para a igreja, fazer a obra, visitar os irmãos. Aí um dia eu saio de uma vigília como essa, e paro na porta da minha casa e entro para pegar um dinheiro para sair para comer. Quando eu estou dentro do quarto, irmãos, eu ouço o barulho. Quando eu saí lá fora, quando eu saí, não existe sair lá fora. Cadê a moto? Levaram. Eu fiquei 3 anos pagando essa moto, irmãos, sem usar. Insignificante, sabe por quê? O culto vai acabar, irmãos. Eu vou pegar o meu carrinho e vou embora para casa. A moto se foi, mas eu trabalhei, o Senhor me abençoe, eu comprei um carro, é assim que funciona a vida. Agora, perdas significantes é quando nós perdemos algo que não vai voltar mais. É quando alguém em um súbito vai embora sem te dizer adeus. É quando a família se desfaz. O fato é, já que não tem como viver sem perder, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso tornar as perdas pedagógicas. Eu preciso aprender com elas. Eu vou te dar alguns conselhos. Primeiro, no dia da perda, não seja forte. E eu aprendo com Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus é convidado para uma casa para curar um doente, Lázaro. Ele demora, ele chega na casa de Lázaro depois de 4 dias. E quando ele chega lá, as irmãs de Lázaro estão griladas com Jesus. Qual é Jesus? Lázaro não só morreu, como ele já foi sepultado e tem 4 dias, ele está fedendo. E Jesus olha para elas e fala o seguinte: vamos ao túmulo.
Você sabe o que significa essa palavra, vamos ao túmulo? Uma expectativa é gerada no coração de Marta e Maria e em toda a cidade. Quando as pessoas ficam sabendo que Jesus chegou e de que ele ia ao túmulo, irmãos, todo mundo foi para o túmulo. Alguma coisa vai acontecer, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. É exatamente isso que foi gerado no coração deles, expectativa. E Jesus chega, está todo mundo olhando, os holofortes em Cristo, e Jesus está diante do túmulo. E a Bíblia diz que ele levanta as mãos, libera uma rajada de glória e de língua estranha, e diz, Lázaro, saia para fora. Foi assim? A Bíblia diz que todo mundo olhando, e agora? O que vai acontecer? Qual é a palavra que ele vai liberar? Que jeito que vai ser a ressurreição? E a Bíblia diz que Jesus olha para o túmulo e chora. O que se esperar de um cara, a única pessoa que podia resolver o meu problema, agora está chorando. Depois ele fez milagre, mas eu aprendo com as lágrimas de Cristo. No dia da dor, no dia da perda, não se furte do direito de sentir. Chore, sinta. Aprenda que toda dor, irmãos, é suportável. Para as moças que entrou aqui dizendo, ai, meu namoro acabou, vou morrer. Deixa de ser boba. Deixa de ser. O Mark, eu fui ouvir o Mark esses dias, ele disse o seguinte, aprenda algo. Revelador, uma chave do Mark, ele dizendo o seguinte, a Bíblia diz, ame o próximo. Entendeu? Ame o próximo. Toda dor é suportável. Tudo muda o tempo todo. Nada como o dia após o outro. Já que não tem como viver sem perder, permita que você aprenda com as perdas. Segunda coisa que eu aprendo, a dor, as perdas, nos torna sensível ao outro. Só quem sente, compreende a missão de entender o outro. A perda aguça a nossa visão sobre o sentido da vida, irmãos. A perda nos ajuda a corrigir erros. A perda geralmente nos ajuda a rever valores. Agora entenda algo, sinta, sofra, chore, mas se empenha na arte do recomeço. Aleluia! Sabe o que está escrito em Salmo 126? Está escrito assim, aquele que leva a preciosa semente, andando, plantando e chorando. Como é que faz? Já foi ministrado isso aqui. Está tudo em sintonia, sinergia de Deus. Andando, plantando e chorando. Ou a gente pode falar chorando, andando e plantando. Irmãos, chore, mas não fique parado. Continue plantando. O contexto desse texto é que o povo volta para Israel depois do exílio. E eles voltam e está tudo destruído. Jerusalém está destruída, as casas derrubadas, a igreja, o templo destruído. E eles precisam recomeçar a vida. Então eles têm que plantar novamente. E a história diz que eles cavavam o buraco, jogavam a semente e semeavam a semente com as lágrimas. Mas a história diz que enquanto esse povo andava, chorava, sentia a dor da perda, isso permitiu que eles voltassem colhendo os frutos com júbilo. Enquanto você anda, um milagre acontece. Não fique trancafiado, irmãos, nos desertos das perdas. O Senhor pode te tirar de lá. Eu poderia te dar mais um exemplo. Vamos fazer teatro aqui igual o pastor Carlos. Hoje está bom fazer teatro. Me ajuda aqui então, irmão, aqui. Deixa eu beber essa água. Me ajuda aqui, quem é o teatro? Pode vir você, irmão. Vou fazer o teatro da água aqui também. Caná da Galileia. Quem lembra da história? O primeiro sinal de milagre de Cristo. Está numa festa, acaba o vinho.
E Jesus fala o seguinte: o que é que tem aí? Só tem água. Então vai lá, enche as talhas de água. Jesus não fala assim, enche as talhas de vinho. Pega as talhas e fala para o copeiro da festa pegar a água. Põe a água aqui. Tá bom? E servir o povo da festa. A Bíblia não está dizendo, irmãos, que quando o copeiro colocava aqui, saía um vinho cheiroso, sabe, bonito e gostoso, não. A Bíblia está dizendo que ele coloca a água na taça. E ele pega a água e vai servir na festa. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Quando ele coloca a água na taça e ele começa a andar, não se sabe qual foi o momento, mas em algum momento desse trajeto, essa água se transforma em vinho. Ela sai daqui a água, mas quando ela chega lá, é vinho. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Vai fazendo o que o Senhor te mandou fazer. Vai fazendo. Em algum momento da sua caminhada, você não está parado, essa água vai se transformar em vinho. Quando você não para, em algum momento o milagre acontece. Então não para. Não para. Está difícil, não para. Porque na vida, às vezes a gente tem que saber lidar com as perdas. Davi, já estou terminando. A Bíblia diz que Davi tem um filho com Batseba. E esse menino nasce doente. Não é? E a Bíblia diz que Davi faz o que todo crente faria. Ele vai para um quarto, ele se tranca nesse quarto e começa a orar. Ele não só ora, como ele jejuma dentro desse quarto. Ele faz vigília dentro desse quarto. E ele faz uma campanha de 7 dias pelo seu filho doente. Quando passa 7 dias, sabe qual é a resposta de Deus? O menino morre. Ele não orou, irmãos? Ele não jejumou? Ele não fez vigília? Ele não fez campanha? Mas o menino morreu. E Davi está lá dentro do quarto, ouvindo o zum lá fora, porque o Zuzu dizia: como que nós vamos dar essa notícia para Davi? Ele vai ficar muito triste, porque ele está orando, ele está numa expectativa do que o filho dele seja curado. E Davi está lá dentro do quarto ouvindo aquilo e diz: eu já entendi, o meu filho morreu. Davi abre a porta, ele sai do quarto, toma um banho, vai na cozinha, come, e vai na igreja, no templo, e adora ao Senhor. Depois ele volta e ele consola a tua esposa, e ele deita-se com ela novamente. E desse momento de amor de Davi com a sua esposa, nasce um novo filho. Quando Deus disser não para você, no dia da perda, aprenda com Davi. Saia do quarto, toma um banho, vá adorar o Senhor, e valorize quem o Senhor te deu. Valorize o que você não perdeu, porque se Davi tivesse chorando pelo filho que tivesse morrido, ele não teria a alegria de ter tido um filho chamado Salomão. Quando você chora por aquilo que se foi, você não vê o Salomão de Deus nascer na sua vida. Amém, igreja? Quero orar por você. Você pode ficar de pé? Talvez tem gente aqui que está trancado, gente que o Senhor escolheu, mas você está decepcionado, você está frustrado, seu coração está trancado. Ou talvez tem gente aqui que está cheio de medos. Tem gente aqui que está dentro das cavernas dos medos. Ou talvez tem gente aqui que está nos desertos das perdas. Mas você sabe o que diz a Bíblia? Mateus 14:13, ouvindo isso, Jesus se retirou dali para um barco e foi para um lugar deserto à parte. Agora tem algo que nós não lemos na primeira parte, e eu vou concluir. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde a cidade. E ao desembarcar ele viu uma grande multidão, e teve compaixão e curou os enfermos. Jesus está sozinho. E naquele dia Jesus disse o seguinte: hoje eu não quero fazer milagres, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero ver gente,
Hoje eu quero só sentir a dor da perda. E quando Jesus está nesse contexto de deserto, uma multidão aparece, e Jesus tem que curar, tem que pregar, e tem que sarar o coração do povo. Ele com o coração triste, ele tem que sarar o coração do povo. E mais, irmãos, foi nesse texto aqui que nós acabamos de ler, que acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quanto mais nós escondemos, quanto mais nós precisarmos de uma resposta, mais nós seremos a resposta. Quanto mais nós precisarmos de milagre, mais nós seremos agentes de milagres. Quanto mais nós precisarmos nos alimentar, mais o Senhor nos usará para alimentar outros. Porque já dizia o Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas saia poder para curar. Levante as suas mãos, glória a Deus. Deus amado, Deus poderoso, obrigado, meu Deus, por esse povo que o Senhor trouxe aqui essa noite. Meu Deus, nós não estamos diante de uma congregação de gente escondida, nós não estamos diante de um exército escondido. Libera esse povo para as grandes obras, para os grandes projetos. Eu estou diante de um povo escolhido, só quem é escolhido adora Ele, Pega tuas mãos e se jogue, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Pouco tempo, erga tuas mãos. Há uma unção de Deus sobre esse lugar, desde o início. Essa palavra é profética, irmãos. O Senhor está te liberando hoje para grandes obras. O Senhor está te curando hoje. O Senhor te levanta de novo. O Senhor te tira de cavernas. O Senhor te tira de lagares. O Senhor te tira de desertos. A sua voz será uma voz profética para essa geração. Se prepara. Erga tuas mãos e declare: improvável.